Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo. Trago aqui neste momento as últimas preces que compõem o item 4 do capítulo 28 da coletânea de preces espíritas. Esta que é composta de 5 itens, e agora vamos finalizar a parte 4, pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos. Então vamos à nossa leitura e reflexão. Item 73. Prefácio. Pelos espíritos arrependidos. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não o são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são, senão, infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. 74. Prece. Deus, de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Bons espíritos, cuja voz ele desconheceu, ele quer vos escutar de hoje em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-lo. Sustentai-o em suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Espírito de, e aí pode ser pronunciado o nome da pessoa, o nome do espírito. Nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vos comprazieis outrora em fazer o mal, foi porque não compreendeis o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentieis também muito baixo para esperar atingi-lo, mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós. Começastes a provar uma felicidade desconhecida, e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum daqueles que vão a ele. Para entrar completamente em graça junto com ele, aplicai-vos de hoje em diante, não somente a não fazer mais o mal, mas a fazer o bem e, sobretudo, a reparar o mal que fizestes. Então, tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançardes, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Pelos espíritos endurecidos. 75. Prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal, e nele não concebem nenhum remorso. Não são, insensíveis às censuras, repelem a prece e, frequentemente, blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, depois da morte, vingam-se nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, número 5 e 6. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São, o mais frequentemente, de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido
quase sempre, com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrir as suas torpezas, no mundo invisível como no mundo sensível. Os hipócritas são os seres mais perigosos porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. 76. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o nome de, e pode ser pronunciado o nome da pessoa, o nome do espírito. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é possível ser feliz fazendo o mal, porque é impossível ser feliz, fazendo o mal. Porque, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes. E se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer que a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me, experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal. E vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendeis, então, quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação, de torturas morais que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá então que essas torturas serão tais que, a todo preço, quereríeis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de se
de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistires na obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um grande poder sobre os maus espíritos. Então nós percebemos aqui, através dessas duas preces tão importantes, que finalizam o item número 4 aqui deste capítulo. Nós podemos perceber então, através destas preces, por aqueles que não estão mais aqui na Terra, nós podemos perceber esta misericórdia de Deus, esta bondade infinita que nos abraça todos os instantes. Muitos se arrependem lá pelas tantas, sofrendo, batendo a cabeça, como nós dizemos aqui na Terra, de tanto dar murro em ponta de faca. Se arrependem do sofrimento, cansados de tanto lutar contra si mesmos, na verdade, contra o orgulho, a vaidade, o egoísmo, agarrados aos vícios, cansam de sofrer, observando os outros, gozando de uma felicidade, de alegria, estando junto daqueles que amam e os amam também. Desejam este bem, desejam esta paz, esta alegria e desejam estar em família e serem felizes também. E pedem auxílio para recomeçar. São ouvidos, com certeza. Deus não abandona a ninguém. Então, oremos sempre por estes espíritos. Nós, com certeza, já fomos estes. E se estamos aqui encarnados, é pela intercessão de alguém por nós também. E todos nós merecemos e devemos orar uns pelos outros para nos ajudarmos a termos forças e nos levantarmos. Quando oramos pelos espíritos endurecidos, como aqui fala, aqui os bons espíritos dividem nesta categoria aqueles que ainda se comprazem ao mal e aos hipócritas. Uns conhecem, assumem, vamos dizer assim, é notadamente visto que conhecem a Deus, embora ainda estejam voltados ao mal. Outros, ainda, além de serem voltados ao mal, manipulam ainda a vontade das pessoas para que os pensem e os vejam como santos que não são. Então, alguns se tornam mais difíceis de serem trabalhados, de serem amadurecidos e voltados ao bem. Porém, todos merecem a prece, a oração, a dedicação e o carinho, para que juntos voltemos, então, a este amor, esta paz e esta luz. Certo? Então, estas são as preces que finalizam o item 4 e, assim, no próximo vídeo, nós estaremos adentrando no item 5, melhor dizendo, nas preces pelos doentes e pelos obsidiados, que fecham aqui a última parte deste nosso capítulo 28. Sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem. Que Jesus nos abençoe. E até a próxima.